em que medida você vê que o ensino remoto impede o uso de metodologias que são cada vez mais benquistas, como a metodologia participativa? Porque a gente vem tendo um incentivo cada vez maior de se ter uma metodologia Sim. participativa, o aprendizado centrado no aluno, isso de forma bastante íngreme nas Mas, faculdades, e o EAD mas você talvez coloque sabe, um contraponto nisso. então, Pedro, mas é o que acontece? No início, a gente tinha uma visão. Bom, antes de mais nada, é, a- o EAD verdadeiro, diferentemente do que se. Por exemplo, eu dou aula num complexo de ensino que é online para curso. Aquilo não é EAD exatamente. Aquilo é uma aula Uhum. online, mas Sim. não é propriamente o EAD. Na visão do EAD mesmo, o EAD, o aluno, ele tem uma participação maior, bem maior do que no ensino presencial. Porque, Uhum. na verdade, ali no EAD, ele é que tem que construir. A construção daquele aprendizado parte dele, depende muito dele. Uhum. Ele tem textos, atividades, uma série de coisas a cumprir ali. Uhum. E leva em consideração uma coisa: nós fomos, ao longo do tempo, perdendo no presencial, perdendo uma série de coisas que nós fomos deixando que acontecessem. A leitura foi diminuindo, Uhum. a, a participação, às vezes, do aluno. A aula ficou uma aula, muitas vezes, meramente expositiva, Positivo. para um aluno que hoje tem no celular tudo aquilo que o professor está falando Uhum. em 2 minutos. O cara passa 1 hora e meia falando para ele dizer assim, mas isso aqui está aqui, ó. Uhum. Por que ele está falando 1 hora e meia? Veja que as aulas expositivas estão ficando cada vez mais enfadonhas. Sim. Os eventos estão ficando enfadonhos, os congressos, as Uhum. aulas expositivas. Hoje a gente faz um congresso, um evento, muitas vezes, o aluno, muitas vezes, se não for por um ponto, por alguma coisa, se não colocar a cenourinha para o coelho, ele não vai. Uhum. E antigamente, o sujeito ia assim, às vezes, puxa vida, é o fulano que está falando aqui, eu não posso perder isso. Mas, em parte, por quê? Porque a sensação que Uhum. o sujeito tem é o seguinte: eu tenho isso aqui, ó. Em 2 minutos eu olho isso aqui, eu não preciso ficar horas ouvindo aquilo lá. Uhum. Mesmo o cara que assiste, muitas vezes, ele usa um negócio chamado acelerador. Sim. Então ele põe o acelerador lá para poder assistir. Eu fico pensando um cara desse assistindo uma palestra daquelas tradicionais, daqueles professores tradicionais que foram professores como os nossos, Sim. o cara louco para colocar um acelerador na palestra, sem poder fazer isso. E aula de 4 horas, Então, né? exatamente. Então, nós fomos, de alguma maneira, deixando que isso aconteça. Quer dizer, o mundo mudou, as pessoas são outras, não são aquelas mesmas, né, de Uhum. antigamente. Há uma imagem que eu acho sensacional, que é a imagem do Papa, quando o Papa, o Papa anterior, Uhum. né, ele é escolhido, e está todo mundo na Praça São Pedro ali, e todo mundo ali espera. E depois esse Papa atual. E aí, nesse atual, está todo mundo com o celular na mão, assim. E Sim. aí é a mesma imagem, só que sem os celulares e com os celulares, em pouco tempo. Uhum. Então, o mundo mudou, mudou muito, e nós fazemos, de certa maneira, o ensino, que é um ensino de Coimbra, Sim. né, de Mil e Guaraná com rolha. Uhum. Mas perceba, nós estamos tentando pegar esse ensino e colocar as metodologias ativas nesse ensino. Uhum. Às vezes de maneira certa, outras vezes, e eu diria até, na maioria das vezes, de maneira errada, Uhum. usando metodologia ativa de maneira errada. Metodologia ativa é espetacular e é a única coisa que pode salvar esse nosso ensino tradicional. Uhum. E, ao mesmo tempo, o que se percebe, principalmente nas faculdades, que não tem essa estrutura para isso, a metodologia ativa virou o quê? Uma forma de você ter um professor mais barato, porque ele vai Uhum. só executar aquilo e ele não precisa dar a aula expositiva
do mesmo jeito, Uhum. e você, digamos assim, cumprir aquela carga sem ter maior compromisso. Uma coisa meio McDonald's. Sim. Eu entrego aquilo ali, pronto, aquele produtinho pronto, tem a pré-aula, tem a pós-aula, tem não sei o que, tem isso, tem aquilo outro. É o McDonald's. Qualquer um chega ali, vai lá e faz aquilo, entrega aquilo. Uhum. Então, em boa parte do ensino no Brasil, é isso que está acontecendo. A metodologia ativa está sendo usada de maneira equivocada, né, para poder ter um ensino barato. Certo? Sim. O que eu quero dizer com isso é que o EAD ele pode ser, nessa realidade, melhor. Melhor do que isso que está se oferecendo. Sim. Certo? Melhor do que isso que está se oferecendo em larga escala. Né? Agora, eu não estou falando aqui do ensino mais sofisticado, de um nível mais sofisticado de ensino. Num nível mais sofisticado de ensino, Uhum. eu acho que nós podemos ter perfeitamente as metodologias ativas, nós podemos ter perfeitamente outros. Nós temos colegas no Mackenzie que utilizam muito bem, nós temos a GV que utiliza como uma base do curso dela. Né? Então, num ensino mais sofisticado, nós podemos ter uma utilização muito boa da metodologia ativa. No ensino de larga escala, ela está sendo muito mal utilizada. E eu acho que o EAD seria melhor do que isso que ela está. Agora, corremos o mesmo risco de a baixa qualidade de um ser transferida para a baixa qualidade do outro. Né? É o fardo que a gente tem de tratar a educação jurídica como commodity. Pois é. Assim como o Exatamente. café, né, Rodrigo? Exato, é isso. Se você for ao Coffee Lab da Isabela Raposeiras, você tem uma experiência. Se você entrar naquele café ali, vagabundo ali do centro, que você chega ali, meu amigo Tiago Rodovalho adora entrar nesses cafés. Entra ali num café daqueles vagabundos, é café também, mas é outra experiência. Sim. Aí são duas experiências completamente diferentes, né? E é bom que se diga que o Brasil é o maior produtor de café do mundo, e esse café que ele produz, na grande maioria, é esse café do vagabundo lá daquele cafezinho ali no centro da... É esse. Sim. Como um ensino, a grande maioria do ensino jurídico, se a gente pegar 1000 e tantas faculdades de direito, quantas são um Mackenzie das 1000 e tantas faculdades de direito? Então a gente tem que ter esse olhar sobre o que é o ensino jurídico do Brasil hoje. Ele tem esses dois planos muito diferentes, muito distintos. Eu sinto que a pandemia trouxe para a gente uma discussão que o aluno ele não está sentindo tanta falta da aula ou a mudança muito drástica da aula presencial ou da aula remota, mas acho que é muito mais, eventualmente, um desgosto com a experiência diferente, com não estar lá, com não ter o colega para discutir. E isso é algo que é bem marcante. A experiência que Voltamos à história da experiência. Sim. Nós estamos vendendo uma experiência e não pura e simplesmente uma aula. Sim. Aí é que está a grande diferença desse ensino. Isso tem sido notado por todos, até mesmo no ensino básico, no ensino fundamental. A minha filha, Marina, por exemplo, que é aluna do Mackenzie, ela diz assim, eu estou com saudade da escola, eu estou com saudade dos meus colegas, eu estou com saudade daquilo. Então ela está com saudade da experiência, porque ela tem a aula. O conteúdo está lá. O conteúdo está ali. Não, você tem toda a razão. Você tem toda a razão. Falando de conteúdo, Rodrigo, e agora gostaria que você fizesse um paralelo, porque você tem muita experiência em sala de aula para graduação e muita experiência também para preparação para exames. Exames no geral. Sim. Uma discussão que a gente tem muito quando vai discutir ensino jurídico é para que serve a faculdade de Direito. E a gente tem o pessoal que perlambula entre um ensino reflexivo de mudança de mundo, enquanto eventualmente eu tenho uma grade curricular que está olhando para ter o selo de aprovação numa prova específica. E aí eu tenho todo um ensino, vamos colocar assim, acessório que prepara para isso. Olhando pela sua experiência, que você tem grande experiência em tudo isso, para você, para que serve uma faculdade de Direito? Pois é, Pedro. Eu acho isso também
acontece porque nós temos os dois mundos. Nós temos um mundo que é um mundo em que o ensino jurídico é absolutamente profissionalizante, é aquela coisa assim, eu preciso disso para ou para exercer uma profissão aqui direta, já imediata, ou para melhorar um pouco aquilo que eu tenho, né? Porque às vezes o sujeito não vai nem exercer aquilo, mas o fato de ter uma graduação dá a ele alguma vantagem naquilo que ele trabalha. Então você tem um mundo que é assim, um mundo da barriga no balcão, e que é assim, esse mundo, se você disser para esse mundo assim, vamos aumentar as disciplinas humanísticas, vamos aumentar aqui essas disciplinas, porque o direito precisa ser mais reflexivo, o sujeito vai enlouquecer com isso. Porque ele quer, no primeiro semestre da faculdade, ele quer ver penal, civil, constitucional, preferencialmente ele já quer no primeiro semestre isso, ele já quer... E existe um outro mundo, o mundo do sujeito que, de certa maneira, pode esperar, né? E que faz um ensino mais sofisticado, e que esse mundo, o curso de Direito para ele, é um curso que tem essa visão de formação mais reflexiva. Por exemplo, você pegar a USP Ribeirão, eu tenho sempre o prazer de dar aula lá na pós, a estrutura deles é espetacular. E nos primeiros anos, com período integral. Você diz assim, mas o período integral totalmente fora da realidade do que é dos direito. 1000 e tantos cursos do Brasil, do direito. Né? Quer dizer, nós temos curso à noite. Então, que é algo impensável em vários lugares do mundo. Mas por quê? Porque nós temos esse mundo, essa realidade aí fora, e que ela demanda esse curso, esse tipo de curso. Ao mesmo tempo, nós temos a outra realidade. Se você disser assim para mim, Rodrigo, o que você acha que deve ser o curso de Direito? Para mim, o curso de Direito deve ser essa realidade. Não deveríamos ter o número de cursos que temos, não deveria ser para todo mundo mesmo. Um tempo desse, um ministro disse algo parecido com isso, que ensino superior não era para todo mundo, e houve uma comoção e tal, não sei o quê. Mas é verdade. É que politicamente você não pode dizer isso. Você diz isso, você está frito politicamente. Mas é verdade. A verdade é que nós deveríamos investir mais em cursos profissionalizantes, deveríamos ter uma gama muito maior de cursos profissionalizantes, e deveríamos ter um número menor de cursos superiores. E esse número menor de cursos superiores deveria ser um número de cursos que atendesse muito mais essa demanda um pouco mais sofisticada, mais reflexiva, mais de formação. Quando você parte para uma preparação de um exame e tal, isso é papel de curso preparatório. Isso é papel de faculdade. Hoje você vê muitas faculdades ensinando para a OAB, para o preparatório da OAB. Mas, em teoria, isso não é papel de faculdade. Isso aconteceu porque o mercado exigiu, né, porque coloca como um selo de qualidade a boa aprovação. Então conta, e aí ela partiu para isso. Mas isso não é papel de faculdade. Papel de faculdade é formar, não apenas informar. Né? Isso é papel de curso preparatório, né? Que o sujeito entra para isso. Então, por mim, teríamos assim, 1/5 talvez do número de cursos que temos no Brasil, e teríamos esses cursos um pouco mais sofisticados, públicos, privados, mas um pouco mais sofisticados. Existem hoje algumas faculdades no Brasil, isso é um movimento que eu acho muito interessante. De alguma maneira, se investiu muito nesse ensino, digamos assim, de massa,
grandes grupos, mas hoje você vê no Brasil também um movimento de pequenas instituições tendo ótimos resultados, se inserindo, digamos assim, no meio do caminho, no meio termo. Então, por exemplo, você vai em Salvador, você tem a Faculdade Baiana de Direito, lá com Fred Didier e tal. Aí você vai em Aracaju, aí tem um trabalho também numa faculdade que está muito bom, muito bem feito, 9 de julho e tal. Quer dizer, a faculdade trabalhando assim. Aí você vai. Então, em vários lugares, você começa a ver um trabalho e perceba, por exemplo, se você pegar um Mackenzie, ela tem um aspecto diferente, porque não é uma instituição que visa lucro, então ela pode se dar o luxo, digamos assim, né, de dar um ensino mais sofisticado, particular e mais sofisticado. Mas você tem hoje algumas boas experiências do ensino particular visando lucro e mais sofisticado. E não necessariamente algo muito caro. Quer dizer, algo intermediário. Já se notou que havia digamos assim, um espaço ali. Né? Em vários lugares, ou você tinha a pública, ou você tinha a particular de baixíssimo nível. Em vários lugares do Brasil. E se notou que havia esse espaço, esse meio termo. Um particular de alto nível, porém não caro. Não caro. Isso tem acontecido em muitos lugares. Por exemplo, Natal tem a UniRN. Enfim, vários lugares você tem hoje experiências muito interessantes nesse contexto. Né? Sem contar, evidentemente, esse ensino particular de uma PUC Rio Grande do Sul, um Mackenzie, porque aí nós estamos falando de uma outra... Que é um ensino que chega a ser elitizado já, independente da quantidade de alunos. Ele é um ensino quase público, no sentido de que você, nesse ensino, você não está visando lucro, então é uma outra realidade. Mas, assim, nesse ensino particular que visa lucro, a gente já tem alguns movimentos interessantes, né? Existem alguns movimentos interessantes. E eu tenho notado até grandes grupos perceberam isso também. E começam a destacar dentro das suas instituições aquelas que são premium. Então elas começam a colocar uma instituição premium ali e começam a trabalhar em cima disso. É tudo a questão da experiência. É a questão da experiência. Claro. É a questão da experiência de novo. Dentro de uma mesma bandeira, você tem uma experiência setorizada de nicho. É muito interessante. Claro, isso. Exatamente isso. Muito exatamente isso. Vou mudar um pouco de assunto, que muitas pessoas que se interessam por ensino jurídico têm o desejo de dar aula. Tem o desejo de um dia ser professor. E quando a gente escuta a experiência das pessoas de como dar aula e como começar a dar aula, cada um tem uma história diferente. Você tem mais de 20 anos de docência. Isso. Que orientação você daria para aquela pessoa que tem desejo de ser professor? E tem muitas pessoas que a gente encontra na faculdade, alunos que colocam que antes de querer advogar, seguir com uma carreira pública, colocam: o meu sonho é dar aula. É fato. É fato. Muito a gente mais tem do que muito aluno que tem. Exatamente. E mais do que muita gente imagina, porque a gente sabe disso, né? Como tem aluno que vem falar isso. Às vezes eu faço um seminário em sala de aula e aí o cara vai apresentar, eu digo, pô, esse cara nasceu professor. Ele é um professor. E ele percebe isso. Ele percebe isso, porque o cara que tem isso, quando ele começa a falar, ele diz assim: eu me encontrei. Eu sei que eu sei fazer isso. Né? Fala qualquer coisa e fala bem, sabe passar. É isso. O sujeito diz: eu me encontrei, eu sei fazer isso. Ele percebe e ele tem o feedback do... Você vê a turma também vem com ele, e aí é que ele diz assim: puxa vida, realmente... Ou também tem aquele cara que diz assim: bom, isso realmente não sai para isso. Não sai para mim. Eu posso fazer outras coisas, mas isso não vai ser na minha vida. Eu tive uma experiência um pouco diferente, porque assim, eu fiz tudo muito cedo.
Eu casei cedo, tive filho cedo. Eu casei com 18 anos. A minha mulher, que é de São Paulo, foi para Natal. Nós nos conhecemos lá, namorávamos. O pai dela resolveu voltar para São Paulo e a gente combinou de engravidar. Dolosamente combinamos de engravidar. Dolosamente Ela é bom. engravidou e aí nós casamos. E aí eu me vi obrigado, de certa maneira, a apressar o meu curso. Eu fazia o FRN e eu terminei em 4 anos. Porque eu fazia aula de manhã e aí eu colocava disciplinas à noite para poder adiantar o curso. Na época se permitia isso, com autorização do coordenador, eu ia lá, chorava nele e tal. Ele permitia isso e tal, e eu terminei em 4 anos. Então eu terminei com 21 anos. Com 21 anos eu entrei no mestrado da PUC e me mudei para São Paulo. E me mudei para São Paulo. A família da minha esposa já era daqui e tal, era mais fácil para mim. Me mudei para São Paulo com 22. Mas a minha ideia é interessante. A minha ideia não era ensino. Eu entrei no mestrado pensando em outra coisa. Eu pensava que eu iria voltar a Natal. Minha família tem escritório em Natal. Que eu ia voltar para Natal, né? Ia trabalhar no escritório do meu tio, minha mãe, meu tio e tal, não sei o quê. E iria, o mestrado em processo civil me ajudaria muito nesse sentido lá no escritório. Só que aí quando eu tinha 22 anos, uma pessoa disse assim, você não quer dar aula? Eu disse, eu dar aula? Eu era muito tímido. Dar aula? Dar aula e tal. Onde? Quer dizer, primeiro eu perguntei uma coisa que é fundamental. Eu disse, paga quanto? Aí você desistiu. Cara, não, na época era uma coisa interessante, viu? Na época, pagava algo como uns R$ 700 por turma. Imagina R$ 700 por turma. 2 turmas, R$ 1.400. Isso em 1995. É mais do que se paga hoje em muito lugar. Exatamente. E sabe onde era? Na Brás Cubas, em Mogi das Cruzes. Tinha um ônibus que levava os professores, que trazia os professores. E aí eu disse, quer saber, vou fazer isso. Eu vou, dou minha aula, volto, tal. Um dia eu ganhei R$ 1.400. Já pago aqui meu aluguel, tal, não sei o quê. Cara, gostei. Na época pagava o aluguel, condomínio, tudo. Por um dia. Aí eu fui fazer. E aí aquela história, entrei na sala de aula e me encontrei, né? Eu disse, pô, é isso que eu sei fazer. E aí eu estava fazendo o mestrado, fiz o mestrado e tal, concluí o mestrado, e aí eu comecei pela Brás Cubas, foi um baita aprendizado, todo mundo era mais velho que eu, praticamente, na sala de aula, e essa turma, eu segui com a turma e fui paraninfo da turma. Legal. Essa minha primeira turma. E aí passei depois pela Unip, pela Uniban, aí FMU, e aí depois curso preparatório, LFG, 12 anos de LFG, depois SERS, agora estou no SERS, Mackenzie. Bom, mas assim, eu acho assim, um caminho, de fato, é você fazer, não é como era antigamente. Antigamente as faculdades, por isso que eu digo, nessa época pagava bem, porque as faculdades disputavam o cara que era mestre. Existiam pouquíssimos mestres e se disputava a tapa os mestres. Então, você era muito valorizado nisso daí. Hoje o pessoal brinca que se você é doutor, né, é um tiro no pé. É melhor esconder, dizer, não fala que é doutor não, tal, porque algumas instituições podem demitir você porque você é doutor, porque aí você é um pouco mais caro, tá? É melhor não ter o doutor. Se já tem a cota de doutor que precisa, não tem porque ter mais um. Não tem porque ter mais um. Pois é. Mas assim, eu acho que um caminho é mesmo fazer um mestrado. Acho que fazer um mestrado é um bom caminho. Entre outras coisas, por conta dessa experiência do network, você está ali conhecendo muita gente, e esse conhecer muita gente no mestrado é que muitas vezes lhe dá a colocação dentro de uma instituição. Então ali dentro é que você começa a receber muitas vezes convites, né? Às vezes para dar uma aula que substitua alguém, às vezes para ir ali fazer. Você começa com pequenas coisas
muitas vezes até sem ganhar nada, mas aquilo ali é que vai te colocando no mercado. Então, o mestrado, eu acho que ele tem um papel importante de colocação no mercado. Não só pelas aulas, mas por isso. Pela convivência que o mestrado traz e de colocação. Né? Então, você pega um mestrado de bom nível, hoje você tem várias instituições com mestrado. Né? Na época que eu fiz, por exemplo, aqui em São Paulo, você tem um número bem pequeno de instituições, hoje tem um número maior de instituições com mestrado. Né? Evidentemente que os mestrados mais qualificados lhe dão também a oportunidade de conhecer gente com maior facilidade de te indicar para os lugares que são importantes. Então, eu acho que isso também tem esse aspecto. Né? Então, eu acho que esse é um ponto, assim, se você quer dar aula, eu acho que é um ponto fundamental você fazer isso. Muita gente pergunta assim, fazer uma especialização primeiro ou já entrar direto no mestrado? Olha, eu talvez, se eu não tivesse a pressa que eu tinha naquele momento, né, porque eu casei cedo, por tudo isso, talvez fosse melhor realmente fazer a especialização e depois fazer o mestrado. Eu teria entrado um pouco mais preparado para fazer aquilo lá. Cara, eu entrei com 21 anos, peguei a primeira disciplina da professora Tereza Alvim. A professora Tereza Alvim era pancada com gosto naquela época. Era, para ter uma ideia, na época que eu entrei, ela tinha um negócio que era o seguinte, ela chegou na turma e disse assim, ó, vocês estão bem. Vocês precisam estudar muito e o restante é melhor desistir. Desistir da disciplina. Porque se não desistir, vai ser reprovado. Você estava em qual grupo? Cara, eu estava no grupo dos que estavam bem. Eu me dei bem com ela. Então graças ela acertou, a Deus. Né? Na primeira aula, ela me fez o seguinte, ela chegou e disse assim, só a primeira aula, temos de seminários aqui, quem vai pegar o primeiro? Aí ninguém queria, ela olhou para mim e fez, você. Eu disse, professora, mas eu por quê? Ela disse, tem mais alguém com 21 anos aqui? Sim. Não, então vai ser você. Porque ela tinha perguntado a cada um quem era, o que fazia e tal, né? E aí ela disse, vai ser você. Aí um cara, o Alberto Caminha Moreira, lá atrás disse assim, era promotor em Itu, na época. Ele levantou a mão e disse, professor, eu fico com esse primeiro tema. E aí o meu passou a ser o 10º tema. O engraçado é que esse tema foi Condições da Ação. E eu depois escrevi um livro chamado Condições da Ação. Se eu soubesse, né, que eu iria escrever isso, era o tema que eu deveria ter aceitado. Nossa. Mas é interessante porque ali era muito cru e ela era aquela coisa assim, ela não tinha essa coisa de hoje, que você vê muito hoje, né? Qualquer coisinha que você fala, a pessoa fica sentida ali e tal. Ela não tinha esse negócio, né? Era pancada, mas assim, forçava muito a você buscar, estudar e tal, aprender. Agora eu, sem pressa, faria uma especialização, ganharia um pouquinho mais de estrutura, faria o mestrado. E o mestrado dá o fato de você ter também a sua profissão, o seu... É algo que também te dá essa possibilidade de você levar isso para o mestrado, trazer... Só não pode usar isso para não estudar. Mas se você tem isso e consegue levar, você leva também essa experiência para ele, para o mestrado, e torna a experiência mais rica ainda. Sim. Né? Mas eu acho que o caminho é esse. E uma outra coisa que eu acho que hoje, todo mundo precisa ser um pouco empreendedor. Com certeza. Todo mundo. O professor precisa ser empreendedor. Então, quando o cara tem lá o Instagram dele, quando o cara tem lá, quando ele faz a live, quando ele faz o coisa, ele está empreendendo. Mas ele precisa ser um empreendedor. Ele não pode ser apenas aquele sujeito que acha que vai chegar lá, dar aquela aula, e depois no final do mês tem aquele negócio que é depositado na conta dele, e acabou. Não, o mundo não é esse mais. O mundo não é esse mais. O mundo pede que você esteja em várias plataformas, em vários lugares, que você vá para
frente da câmera, que você faça o seu vídeo no Instagram, que você faça o seu podcast, que você tenha outras maneiras de comunicação, né? Que você seja o seu professor de sala de aula, que leve a experiência para a sala de aula, que faça tudo isso, mas que você também tenha esse outro lado, que você seja um pouco empreendedor de você mesmo. Sim. Né? Porque isso também vai te fazer ter uma carreira, porque assim, o ensino hoje, infelizmente, você tem assim, hoje um número muito grande de instituições, e é óbvio que você tem uma massa de professores que recebe muito mal, muito pouco, e que tem pouca valorização. Mas aí você tem que pensar também o seguinte, você como professor precisa também empreender, precisa também sair disso, precisa também ter outro tipo de atitude, de postura, de não esperar apenas isso que vem aí. Né? Eu aprendi muito com o Luiz Flávio Gomes, que faleceu esse ano. O Luiz Flávio, que era um cara de curso preparatório e tal, mas um cara que fez doutorado, um sujeito que tinha também uma outra visão. E o Luiz Flávio dizia isso. O Luiz Flávio acabou criando o LFG, vendendo o LFG, se tornou um sujeito rico, mas na verdade o negócio dele não era... Tanto que ele não gastava aquele dinheiro, a não ser a campanha que ele fez para deputado, mas ele não tinha uma coisa assim... Ele andava com a mesma calça velha, o mesmo sapato velho, o mesmo... Porque o negócio dele era o seguinte, ele dizia o tempo inteiro, você vai escrever, tem alguém que já escreveu sobre um tema, algum tema de direito que ninguém nunca escreveu, seja o cara desse tema. Escreva sobre isso, seja o cara desse tema. Porque você vai ser a referência, todo mundo vai falar de você. Né? Você tem que pensar que você tem que ser um empreendedor em tudo que você faz. Mesmo como professor. Isso daí que você está falando é uma mensagem que eu tenho certeza que todos deviam ouvir. Todos os professores deviam ouvir. E os alunos também, porque quando a gente está... A imagem que a gente vende em sala de aula, que a gente está vendendo uma imagem, não necessariamente é quem o Rodrigo é dentro de casa, quem o Pedro é dentro de casa. A gente é um personagem que a gente está empreendendo esse personagem a todo momento. Claro. E são visões completamente diferentes.